O rugby é um esporte de contato intenso que tem se tornado cada vez mais popular ao redor do mundo. Com raízes históricas profundas e uma cultura rica, há muitos fatos fascinantes sobre essa modalidade que vale a pena conhecer. Neste texto, vamos explorar 30 fatos incríveis sobre o rugby. 1. Origem no século XIX. O rugby foi formalmente iniciado na Rugby School em 1823, na Inglaterra, quando William Webb Ellis, supostamente, pegou a bola com as mãos durante uma partida de futebol e correu com ela. 2. Formato inicial. A partir desse incidente, o jogo evoluiu para se tornar um dos esportes mais populares na Inglaterra, resultando na criação da Rugby Football Union, RFU, em 1871. 3. Duas principais variedades. Hoje, o rugby é jogado principalmente em duas formas: Rugby Union, com 15 jogadores por equipe, e Rugby League, com 13. 4. Expansão global. O rugby é jogado em mais de 100 países, com grandes torcidas na Europa, América do Sul, África, Oceania e Ásia. 5. Primeira Copa do Mundo de Rugby. Realizada em 1987, a primeira Copa do Mundo de Rugby teve a Nova Zelândia como campeã, um dos países mais renomados no esporte. 6. Rugby nas Olimpíadas. O esporte fez parte dos Jogos Olímpicos de 1900 a 1924 e retornou em uma versão reduzida, o Rugby Sevens, nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. 7. Bola oval. A bola de rugby é especialmente projetada para ser aerodinâmica, facilitando passes e chutes mais precisos. 8. Código de conduta. O rugby é conhecido por seus altos padrões de decoro e respeito, tanto dentro como fora do campo. 9. Haka. A dança tradicional maori realizada pela seleção da Nova Zelândia, os All Blacks, antes dos jogos, é famosa mundialmente e intimida muitos adversários. 10. Escocês invicto. A Escócia é a única seleção que nunca perdeu para o time da Nova Zelândia em casa, no Murrayfield Stadium. 11. Influência do futebol americano. Muitas das regras do futebol americano têm origem nas práticas do rugby. 12. Velocidade e força. Jogadores de rugby geralmente combinam velocidade e força, atributos necessários para se destacar no esporte. 13. Termo try. A pontuação conhecida como try, significativa no rugby, vem do direito histórico dos jogadores de tentar trilhar o caminho para um gol. 14. Famosa virada. A Copa do Mundo de 1995 foi icônica não apenas por ser a primeira nação anfitriã a vencer, África do Sul, mas também pela emoção política e social naquela época. 15. Campeão mundial. A Nova Zelândia é o time mais bem-sucedido na história do torneio da Copa do Mundo de Rugby. 16. Inglaterra no cenário mundial. A Inglaterra ganhou sua primeira e única Copa do Mundo de Rugby em 2003. 17. Seis Nações. Um dos torneios de rugby mais antigos e prestigiosos é o Six Nations Championship, que ocorre anualmente e inclui Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, França e Itália. 18. Rugby para mulheres. O rugby feminino está crescendo rapidamente, com torneios dedicados como a Copa do Mundo de Rugby Feminino. 19. Rugby inclusivo. Existem equipes de rugby para crianças e adultos com deficiência, promovendo a inclusão no esporte. 20. Trenó no treinamento. Jogadores de rugby frequentemente usam trenós pesados para treinar força e resistência. 21. Recorde de pontuação. O neozelandês Jonah Lomu, considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, detém vários recordes de pontuação internacional. 22. Maior público. Um dos maiores públicos para um jogo de rugby foi na final da Copa do Mundo de 2003, realizada na Austrália, com cerca de 82.957 espectadores. 23. Uniformes históricos. Antigamente, jogadores de rugby usavam camisas de algodão pesadas e listradas, mas os uniformes modernos são leves e flexíveis. 24. Mascarações estratégicas. Times frequentemente usam fintas ou mascarações como parte das estratégias para enganar o adversário. 25. Equipe de lendas. Os British and Irish Lions são uma seleção emblemática, composta por jogadores das 4 nações do Reino Unido, que periodicamente embarcam em turnês internacionais. 26. Fundação de Stu Wilson. Ex-jogadores, como o Stu Wilson, têm fundações que promovem o desenvolvimento do rugby nas comunidades. 27. Hino do rugby.
Swing Low, Sweet Chariot tornou-se um hino não oficial do rugby na Inglaterra. 28. Rugby nas Américas. O Major League Rugby nos Estados Unidos está crescendo rapidamente, junto com outras ligas na Argentina e no Brasil. 29. Rugby e meio ambiente. Várias iniciativas beneficiam o meio ambiente, como a reciclagem de materiais dos estádios e plantio de árvores. 30. Influência cultural. O rugby tem uma presença forte em várias formas da cultura popular, desde filmes até música, destacando sua importância universal além das partidas. Estes fatos demonstram não apenas a riqueza histórica do rugby, mas também seu potencial de crescimento e impacto mundial, refletindo um esporte que vai muito além das suas quatro linhas.